Senhor presidente, o papel de Vossa Excelência é central nesse momento de crise que nós vivemos no Brasil. Da crise da segurança especialmente. Senhor presidente, todos os diagnósticos dos que por aqui passaram são verdadeiros. Nós temos problema no sistema prisional, temos tramitando no Congresso uma lei de execução penal nova, consequência de uma comissão que a propôs. Nós precisamos atualizar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Nós precisamos, senhor presidente, estabelecer regras para o inquérito policial. Aqui no Brasil, você investiga na polícia, depois vai para o Ministério Público, depois vai para a Justiça, que repete todo o procedimento inicial. Nós, até hoje, não regulamentamos o artigo 144 da Constituição Federal. Por que não regulamentamos? É um dos 120 artigos da Constituição que não foram regulamentados. Por quê? Porque há um óbvio conflito de interesse. Até ontem, e eu exalto a criação do Ministério da Segurança Pública, até ontem, os governos federais, todos sem exceção, diziam que segurança pública é dever dos estados. Por quê? Porque lá atrás, na Constituição, nós colocamos que a segurança era dever do Estado, como é a saúde, como é a educação, e fizeram, com relação a esse artigo, uma interpretação de que era dever dos estados. Dos estados. Eu votei pela intervenção. Não me arrependo. Eu tenho condicionantes e as coloquei. Porque eu tenho uma preocupação com o prestígio das Forças Armadas que não pode incondicionalmente ser colocado à prova. Por que não? Senhor presidente, o decreto, ele precisava conter os meios de execução da intervenção. Vamos chamar de intervenção. O decreto não continha. Até hoje, nós não temos uma definição clara dos recursos que pagarão a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Essa ideia de financiamento pelo BNDES para a modernização e para a aquisição de equipamentos e construção de penitenciárias é uma mentira, senhor presidente. Com todo respeito, é uma mentira, porque os estados estão falidos. O que os estados querem é que a União Federal tenha um papel a cumprir na segurança da população, juntamente com os municípios. É por isso que eu entendo que o papel de Vossa Excelência é central, o papel do ministro Jungmann, é uma pena que ele não esteja aqui, também é central, o papel dos ministros que estão presentes são papéis centrais para que a gente possa deixar nessa crise um legado, que é, muitos disseram, a definição de um sistema nacional de segurança pública, com a participação de estados, de município, e a elaboração de um plano nacional de segurança pública. Nós temos problemas no parlamento, a Câmara não vota nada que esta casa vota ou prioriza, sobretudo na área de segurança pública. Nós aprovamos aqui, senhor presidente, e me permitam nesses poucos espaços lembrar, nós aprovamos aqui por unanimidade, lá atrás, em 2005, um projeto que fixava um piso para as polícias. Não a PEC 300, mas uma PEC elaborada no Senado, que criava um fundo e estabelecia a participação da União, dos estados e dos municípios. Essa matéria foi votada em 2 turnos aqui no Senado, foi votada em 1 turno na Câmara dos Deputados e nunca mais se votou. Eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, senhor presidente, que desvinculava orçamentos, que não permitia o contingenciamento do orçamento da União para a segurança das populações, e como presidente da Casa, eu não a votei.
e tive que arquivá-la porque o regimento mandava, exatamente para não reproduzir as matérias que tinha votado antes e mandado para a Câmara dos Deputados sem continuidade de tramitação. Nós temos que aproveitar essa circunstância e o comando de Vossa Excelência. Eu sou muito amigo do presidente da Câmara dos Deputados, eu gosto muito do deputado Rodrigo Maia, mas ontem eu vi nos jornais que o deputado Rodrigo Maia, que está pensando em ser candidato à presidência da República, está querendo viabilizar o armamento da população, flexibilizando o Estatuto do Desarmamento. Senhor presidente, querendo dar uma de Bolsonaro, senhor presidente, isso é de uma ignorância elementar. Todo país do mundo que desarmou a população teve como consequência a redução do número de homicídios. E no Brasil não é diferente com esses problemas todos. Você não tem integração da polícia, você não tem uma clara definição do papel dos órgãos no inquérito policial, você tem 60 mil homicídios por arma de fogo por ano no país, e as pessoas falando que vão armar a população. Senador Petecão, eu conheço a sua posição, mas a chance de um cidadão que possui uma arma em casa ser assassinado a partir de um assalto, onde ele geralmente é surpreendido, a arma faz aumentar esse risco, senador Eunício, 5 vezes. 5 vezes. Agora, o Estado, por não ter um modelo de segurança, por não ter um delineamento do financiamento dessa segurança pública, por não ter priorizado no parlamento a tramitação de matérias que são importantíssimas, o Estado falha. E ao falhar, passa a impressão de que cada um tem que se armar para cuidar, que é uma ilusão. É uma ilusão. Só no Brasil, que tem esse índice de criminalidade, nós poderíamos conviver com uma argumentação dessa. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, e ainda candidatos a presidente que acham que isso tem que servir como eficaz bandeira eleitoral, porque imagina que está servindo para um dos candidatos, o candidato Bolsonaro. O papel do presidente Michel Temer, que é um jurista, que conhece a problemática da segurança pública no Brasil, é deixar esse legado. O papel do Jungmann e dos ministros é deixar esse legado, é nos unirmos todos, despartidarizarmos essa discussão para que tenhamos o Ministério de Segurança Pública, que poderia ser anexada a tarefa ao Ministério da Justiça ou a qualquer outro ministério. Não precisa se criar um ministério, sobretudo se criar um ministério sem a definição orçamentária do seu financiamento. É isso que se precisa, e deixar o legado do Plano Nacional de Segurança, da integração de todos, da atualização institucional da legislação e da configuração orçamentária, senhor presidente, do que vamos ter no orçamento, que é papel do Senado Federal, sobretudo porque é Vossa Excelência o presidente do Senado e é Vossa Excelência também o presidente do Congresso Nacional. De modo que eu acho que nós temos que fazer isso, conversar, ouvir todo mundo, confrontar, reunir pontos de vistas para que a gente construa uma solução definitiva para o Brasil. E votar, presidente Eunício, a vinculação de recursos, mesmo que seja, e eu acho que deve ser temporária, até termos a implementação de um sistema de segurança, isso é uma necessidade. Nós tivemos um déficit fiscal no ano que passou de 157 bilhões de reais. Não adianta ter recurso nenhum no orçamento se não tiver uma regra do não contingenciamento, porque o nosso orçamento, como a política de segurança, como essa insegurança que se generalizou, é uma ficção, senhor presidente. É uma ficção. E nós temos que fazer valer o orçamento, as prioridades, para que essa Casa e o Congresso Nacional fundamentalmente cumpram os seus papéis. Eu, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos que aqui estão e me despeço pedindo ao presidente da Câmara dos Deputados
que vote, por favor, a atualização das penas do abuso de autoridade, que tem a ver com essa discussão, foi votado no Senado e precisa ser votado na Câmara, e vote também o fim dos supersalários, que foi votado no Senado, dos 3 poderes, que foi votado no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados, não sei lá, esperando o quê? Eu hoje vi também uma declaração do presidente Rodrigo Maia dizendo que só vai votar o fim dos supersalários quando o Supremo Tribunal Federal votar o fim do auxílio moradia. Meu Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O supersalário no Judiciário e no Ministério Público é um dos vários penduricalhos que eles usam para burlar o teto constitucional, para ganhar mais do que a Constituição permite. Não são todos, alguns se recusam a receber isso. E nós temos que votar, porque se o Senado vota e a Câmara não vota, aí nós temos o pior, que é uma distorção do bicameralismo que existe no nosso país, e todos nós temos que trabalhar para elaborar na prática o seu funcionamento. Muito obrigado, senhor presidente.